Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Intimamente Pod, um podcast que é feito por mulheres, com mulheres e para mulheres, hoje num formato diferente. Eu sou Juliana Torres, fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher e sexualidade humana. Hoje eu tô aqui sozinha, tô sem Evelyn, mas já ela tá de volta, que a gente tá reiniciando a temporada do Intimamente Pod. A gente tá na segunda temporada para a gente abordar outros temas que não foram falados no primeiro, com convidadas também diferentes, convidadas que vão agregar bastante, né, sobre vários temas que vocês gostaram bastante quando a gente conversou lá na nossa primeira temporada. E hoje eu estou aqui no Estúdio Alena para a gente falar um pouco sobre uma das maiores dúvidas aí das pacientes, das seguidoras. Eu acredito que hoje é a maior demanda que eu recebo lá no consultório, que é sobre dor nas relações sexuais. Então, por que que eu sinto dor na relação? Hoje você vai conseguir entender um pouco para conseguir te guiar, fazer com que você entenda o que está levando àquele desconforto na hora das relações sexuais, que podem ser por vários motivos. Então, o tratamento ele nunca vai ser igual de uma paciente para outra. Eu acredito que hoje, cerca de umas 15 pacientes por semana chegam lá no consultório para fazer um atendimento, muitas que estão em tratamento recorrente, né? Toda semana, cerca de uns 15 atendimentos eu devo fazer, pelo menos, com essa queixa de dor na relação. Então, não é algo tão incomum assim, você não está sozinha se você sente, justamente porque tem várias causas. E aqui eu separei algumas delas para fazer com que você consiga aí se nortear, entender o que está acontecendo com você. Então, uma das mais comuns, um dos principais motivos da dor na relação é quando tem alguma infecção, quando tem alguma vulvovaginite. A gente gravou um episódio com a doutora Anne Caroline e a doutora Larissa Cruz, estava eu e a Evelyn falando sobre corrimento vaginal, se é ou se não é. Então, é um dos maiores motivos de dores na relação sexual é quando tem alguma vulvovaginite, ou seja, aquelas infecções que pode ser uma candidíase, pode ser uma vaginose, pode ser uma vaginose citolítica, quando muda o pH do canal vaginal. Então, é muito comum que leve a dor na relação. Então, geralmente, são dores que são de formas mais pontuais. A pessoa toma algum medicamento, faz algum tratamento ali, geralmente com um medicamento prescrito por ginecologista, ou um antifúngico, ou um antibiótico, seja via oral, seja por via vaginal, e consegue resolver aquele problema. Quando a pessoa já tem as infecções recorrentes, é muito comum, né, alguma paciente procurar com candidíase de repetição. Então, quando já tem aquela candidíase de repetição, é comum que ela sinta dor na relação, mesmo quando ela não está com crise de cândida. Ou não só a candidíase, mas outros tipos de vulvovaginite também, outras infecções, ela também pode ficar sentindo dor na relação sexual por conta das alterações que ficam ali na região íntima. Porque imagina, o canal vaginal, ele tá todo inflamadinho, ele tá com a flora alterada por conta daquela infecção. E aí acabou de tratar, vem outra infecção. E aí ele inflama novamente. Aí melhora e inflama novamente. E assim fica. Recorrente faz com que toda a estrutura ali do canal fique diferente. Então fica mais descamadinho, fica mais sensível. Os nervos ali daquela região vão ficar mais sensíveis. Então, a pessoa pode sentir dor, e mesmo que ela não passe mais a ter infecções recorrentes, por exemplo, ela não tem mais a candidíase de repetição. Ela pode ficar com o que a gente chama de vulvodínia, que é secundária. Vulvodínia é uma dor, uma dor lá na região da vulva, que não só que é na parte externa, ou dentro do canal vaginal também, mas geralmente na parte externa fica muito sensível, ardendo o tempo inteiro. A gente chama de vulvodínia, que é quando não tem nenhuma causa mais infecciosa, não tem inflamatória, não tem nada que justifique, mas a pessoa fica sentindo o tempo inteiro um ardor ali na região. Não só durante as relações sexuais, como também fora das relações. Ela pode sentir quando ela está sentada, usando uma roupa mais apertada, mais justa. E tem vários outros motivos que podem levar a essa vulvodínia, mas uma das principais que a gente vê bastante é em decorrência das infecções vaginais, que mesmo depois de tratadas, ficaram com
com essa irritação, com essa inflamação. Então, geralmente, quando a pessoa sente essas dores relacionadas à infecção ou à vulvodínia, a pessoa sente dor em ardência, queimação, pinicando, aquela dor que fica como se estivesse pinicando. E geralmente são dores, como eu falei, que você pode sentir em outras situações. Então, por exemplo, a pessoa está com candidíase, ela pode sentir a coceira, tem outros sintomas também associados, né? Coceira, mudança do muco, lá dá um corrimento, né, vaginal. Então, ela vai sentir também essas queixas em outras situações. Isso geralmente é mais comum. Então, quando você sentir dor na relação, que é mais pontual, em ardência, não necessariamente precisa fazer, por exemplo, um tratamento na fisioterapia pélvica. Fazendo um tratamento com o médico, ginecologista, fazendo aquele medicamento, o uso daquele medicamento, aquela dor vai resolver. Mas se mesmo fazendo o tratamento medicamentoso, você fazer tudo certinho, aquela dor persiste, então seria legal fazer uma avaliação na fisioterapia pélvica para entender se já está com uma hipersensibilidade e precisa usar algum outro recurso para tratar. De alguns dos recursos que a gente mais usa para tratar isso durante o tratamento fisioterapêutico é o uso dos lasers terapêuticos. Então, é de luz vermelha, são os LEDs também para tratar, melhorar a flora do canal vaginal, restabelecer, cicatrizar aquela mucosa que está machucada lá do canal vaginal e da vulva. Então, tudo isso a gente consegue tratar lá durante a fisioterapia. E também um acompanhamento com o nutricionista nessas situações, porque a alimentação tem muita relação. Se você está comendo muitos alimentos que são muito inflamatórios, se você consome muita cafeína, não costuma ingerir água adequadamente. Então, tudo isso vai influenciar nesses sintomas. É quase que indispensável um acompanhamento aí multiprofissional, ginecologista, fisioterapeuta e o nutricionista. E é impressionante como faz diferença quando você muda a alimentação. Então, tirando aí o excesso de açúcar, de leite, de glúten, vai depender também de cada caso, mas geralmente é o que a gente vê que esses excessos podem prejudicar e o nutricionista vai fazer total diferença no tratamento. Estou com uma paciente recente que ela só tirou o refrigerante, que ela consumia muito refrigerante, talvez ela estiver me assistindo, ela vai saber que ela tomava muita Coca-Cola, só retirou, já fez uma diferença gigantesca no tratamento dela e, logicamente, a gente está cuidando também, pensando em outras linhas. Outro motivo de dor na relação sexual, que é muito comum, é quando a pessoa está com ressecamento na mucosa, seja por conta de uma menopausa ou por conta de uso contínuo de anticoncepcionais. Então, geralmente, a pessoa sente a dor na relação como se fosse uma fisgada, pode sentir também rasgão, pode sentir aquela ardência também, né, em todo o canal. E, geralmente, quando usa um lubrificante, aquela dor ameniza ou cessa, ela para. Então, se você tem dor na relação e na hora que você usa um lubrificante, essa dor já melhora, é um sinal muito grande que pode ser, né, realmente uma dor por ressecamento do lado da mucosa, do canal vaginal. Então, geralmente, quando faz o tratamento fisioterapêutico, a gente costuma trazer muito fluxo sanguíneo para a região, que é justamente através de exercícios, fortalecimento, para fazer com que chegue mais fluxo sanguíneo no sentido de melhorar a hidratação do canal vaginal. Ingerir bastante água, né, faz total diferença também. Fazer hidratação não só durante a relação sexual com uso de lubrificantes, mas fazer uso de hidratantes vaginais ou hidratantes íntimos lá na região da vulva para melhorar esse ressecamento, tratar esse ressecamento com o decorrer do dia, né? Não só durante o momento em si, para que a região fique sempre bem hidratadinha, bem preparada. E geralmente quando existe ali alguma causa hormonal, o médico, o ginecologista, ele vai analisar, né, se realmente existe ali alguma alteração hormonal e vai fazer as reposições se for de indicação para a paciente. Então, algumas pomadas à base de algum hormônio específico, que é para fazer com que melhore nessa estrutura, e algumas outras tecnologias também os médicos também podem associar ao tratamento, junto com o tratamento fisioterapêutico. Então, por exemplo, eles têm os lasers, tem radiofrequências na fisioterapia, a gente usa também. Então, é muito comum lá no consultório
eu fazer tratamento dessas queixas com não só com o LED para melhorar a hidratação do canal, como também com as radiofrequências, que é para melhorar o espessamento da mucosa, porque é muito comum que essa dor esteja atrelada à mucosa vaginal, mais fininha, que a gente chama de atrofia, e não só da musculatura em si, né? Mas a musculatura às vezes vem de uma maneira secundária a tudo isso. Por quê? Se tá com dor, a musculatura vai começar a contrair para proteger, né, daquela dor. Então pode gerar tensões nessa musculatura, mas a causa inicial é por conta daquela mucosa que está alterada. A gente vai tratar pensando no músculo, pensando na mucosa, pensando nos nervos, pensando em tudo. E outra coisa também muito comum de causar as dores nas relações sexuais é a presença de fissuras. As fissuras é como se fosse um rasgãozinho, uma aberturinha, um machucado que fica ali na entrada da vagina, geralmente fica na partezinha de baixo, como se fosse um reloginho, olhando assim um canal vaginal, a abertura como se fosse um reloginho, você vê lá em 6 horas embaixo, então geralmente abre um pedacinho ali, fica uma sensação como se tivesse de assadura, tivesse machucado. É muito comum de que a pessoa termine as relações e quando vá se enxugar, né, fazer xixi após a relação, olha lá, tá sujinho, manchadinho de sangue no papel higiênico, na toalha, olha um machucadinho, ou até durante a relação mesmo, se pegar a parceria pode olhar, ou se pegar um espelhinho, olhar na hora, pode ver que está abertinho. Aí pode ser que faça essas fissuras por conta de mucosa que está ressecada. Então, é uma coisa levando a outra. Então, pode ser que aquela causa anterior de ressecamento vaginal não foi tratado, continuou insistindo naquilo, mantendo as relações sexuais sem lubrificante, com movimentos muito bruscos, e acaba evoluindo para a presença dessas fissuras. Isso já acaba comprometendo mais o tratamento, porque vai precisar fazer um tratamento para fechar essas fissurinhas, para ir cicatrizando, porque na hora que cicatriza, imagina um tecidinho de cicatriz, se você se machuca e fica aquele tecido de cicatriz, não fica o mesmo tecido igual que estava antes, ele fica mais fininho, ele fica muito mais sensível e propício a ter um novo rasgãozinho ali naquela região. Então, se acabou de cicatrizar, for ter relação novamente, vai abrir novamente. Aí cicatriza, tem relação, abre novamente. Então, o objetivo do tratamento, nesses casos, é melhorar mais esse tecido, é espessar mais, deixar esse tecido mais forte. Seja com prescrição de alguns medicamentos, de algumas pomadas cicatrizantes. Na fisioterapia a gente faz essa prescrição também, para quem não sabe. O fisioterapeuta também faz prescrições de manipulados. Então a gente prescreve algumas pomadinhas para acelerar essa cicatrização, uso de lasers também para cicatrizar. E depois que cicatriza, uso dos LEDs, né, também para ajudar nessa flora, ajudar em todo esse preparo do tecido. Aí a gente vai passar a espessar mais essa mucosa lá do canal vaginal, geralmente com uma radiofrequência, quando já está tratada a fissurinha, né, já fechou. Então a gente vai deixar mais forte aquele tecido, espessando mais essa mucosa para ficar mais forte, para ter as relações, e preparando também a musculatura, que a musculatura mais forte vai ajudar nessa estabilidade das penetrações durante as relações sexuais. Então, é um tratamento também conjunto, né? É importante que o médico ginecologista avalie e veja, né, se tem alguma prescrição também de algum medicamento, alguma coisa que possa ajudar. E enfermeiros também, enfermeiros que têm alguma expertise maior na parte de cicatrização de feridas. Às vezes eles também prescrevem, a depender da extensão daquelas fissuras. Também é comum, né, tá associado ali no tratamento, para fazer uma prescrição de evolução de fechamento daquela ferida, de vários manipulados diferentes para ir fechando. Então, médico, enfermeiro, fisioterapeuta pélvico vai conseguir te ajudar. E também é uma porta de infecções. Porque imagina, se tá o tempo inteiro ali abrindo um machucadinho, fissurando, pode contribuir, né, para proliferar micro-organismos ali. Então, a pessoa pode ter candidíase de repetição. Então, fica uma mistura já de tudo que eu falei.
A pessoa tem a fissura porque já estava muito ressecado, e está muito ressecado porque já teve muita candidíase de repetição. E aí está tendo mais candidíase de repetição porque está abrindo ferida. E aí fica naquele ciclo vicioso de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a gente tem que pensar de onde que a gente vai começar. Geralmente a gente inicia tratando infecção, tira a infecção, a gente trata ali a ferida, aí depois começa a tratar a mucosa, né? Deixar ela mais espessada junto também com a musculatura. E a outra causa também que é muito comum é a própria musculatura. Então, a musculatura, que é a musculatura íntima do assoalho pélvico, ela pode ter pontos de tensão. Igual o crique nas costas, aqueles pontinhos de tensão, pontos gatilhos, também pode ter lá na região íntima, que pode ser devido a alguma ansiedade, estresses, tanto que existem falas populares aí de que quando a pessoa tá com tanto medo que lá embaixo tá travado que não passa nada. Então, porque a gente sabe, né, popularmente falando, a gente sabe inconscientemente que a musculatura do assoalho pélvico, ela responde a esses momentos de estresse, de ansiedade, ela responde com contrações, com a musculatura se tensionando. E nisso que se tensiona com tanta frequência, ainda mais hoje em dia, né, que a ansiedade está aí em alta. Então, é muito comum que essa musculatura possa responder dessa forma e, consequentemente, gerar pontinhos de tensão. Então, geralmente, quando a pessoa tem uma dor na musculatura, ela vai sentir uma dor empontada, como se estivesse, né, pulsando, umas fisgadas, uma sensação também de rasgão. É muito comum essa dor em rasgão, também lá na fissura, né? Dor em rasgão, lá na fissura, às vezes a pessoa sente também como se tivesse aquela dor ferida, aquela dor como se tivesse dor de machucado, né? De assadura. E já na musculatura, a pessoa sente que como se tivesse uma parede ali, um bloqueio, que não passa nada ali naquela região, então atrapalha essas penetrações, porque a musculatura já está tão tensionada que ela fecha a abertura do canal e fica naquela insistência de ficar puxando, esticando, estirando. É como se você estivesse tentando fazer um alongamento de uma bailarina, esticando, colocando a perna lá no alto, e você não teve um preparo antes. Então, se você tentar alongar ali no meio da coxa, se tentar puxar e ficar forçando, vai machucar, vai estirar aquele músculo que não está preparado, que não está alongado. Então, vai prejudicar. Se continuar tendo as relações forçando. Eu recebi também paciente recentemente que ela viu, né, na internet o uso de dilatadores vaginais para ajudar nessas queixas de dor na musculatura, de dificuldade na penetração, e ficou forçando o uso dos dilatadores. Pelo amor de Deus, não façam isso, porque pode prejudicar. Um tratamento que poderia ser mais simples, porque músculo é o mais chuchu de trabalhar aqui de todos, porque músculo a gente massageia, ele relaxa, a gente faz exercício, ele fortalece. Só que a partir do momento que a pessoa força muito ter relações que antes poderia ser só por conta de algum ponto gatilho, alguma tensão, acaba prejudicando, forçando, machucando a musculatura, e a gente tendo que tratar as alterações que aquele músculo agora está tendo. Então, aí ela já começa a ter mais dor, começa a fissurar, começa a ter infecção, aí nisso já gera um ressecamento também, porque o músculo não tá atrapalhando o fluxo sanguíneo chegar, aí fica um combo de motivos que tá levando àquela dor. E aí, no momento que a gente faz a avaliação na fisioterapia, a gente consegue identificar tudo isso, né? O que tá alterado, para que a gente escolha um recurso para melhorar aquilo. E quando a dor ela é puramente muscular, ou quando chega na fase que a gente tem que tratar essa musculatura, a gente faz liberações musculares, a gente faz as massagens perineais, é a chamada massagem perineal, que é para relaxar esses pontos de tensão, relaxar essa musculatura. A gente tem o uso de lasers, que são os lasers terapêuticos que tem a gente faz as liberações desses pontos, a gente também usa radiofrequência para ajudar a relaxar aquela tensão, sempre associada à terapia manual. Então, todas as tecnologias que a gente usa em consultório, quando a gente fala de fisioterapia, a gente está pensando numa reabilitação.
A gente não vende um procedimento em específico, a gente vende a reabilitação em que a gente vai usar aquele recurso associado a algo, seja um exercício para fortalecer a musculatura, seja exercício para relaxar aquela musculatura, para fazer com que aquela dor não retorne. Ela fique, você consiga manter a sua musculatura, a sua região íntima de uma forma muito mais saudável. E também existem vários outros motivos que podem levar à dor. Por exemplo, as fibroses, que é quando a musculatura muitas vezes já está tão tensa que começa a mudar aquele tecido, há tanto tempo daquela forma, começa a mudar aquele tecido que antes era mais elástico. Ele não fica aquele tecido que estica e volta. Ele fica duro, endurecido, fica fibrótico. É um tecido mais fibrótico, mais endurecido. Então, a gente precisa pensar. Geralmente, a radiofrequência ajuda bastante nisso. Mas a pessoa sente muito uma sensação como se estivesse dando fisgada, rasgão. E mesmo que pode, né, como eu falei antes, acontecer principalmente quando fica forçando aquela musculatura ali que não tá tratada ainda, fica forçando ter relações dessa maneira. E aí isso, a gente está falando de alterações que causam a dor na relação, mas podem ter outras doenças, já falando de patologias, que podem levar a essas alterações. Então, por exemplo, uma pessoa que tem endometriose. Para quem não sabe, a endometriose, ela é como se, grosseiramente falando, assim, para que vocês consigam entender, é como se todos os meses, né, nosso útero, ele se prepara para receber ali um bebezinho, e aquela camadinha de dentro do nosso útero que foi preparada, que é chamada de endométrio, ela se descama e desce em formato de menstruação quando esse bebezinho não chega. Quando a pessoa tem endometriose, um tecido que é parecido com esse, que é o endométrio, ele tá em outras partes do corpo. Só que não tem como descamar e descer em menstruação, porque tá lá no ovário, tá lá no intestino, tá lá no fundo da vagina. Então tá num lugar diferente, tá no lugar errado. Então, quando começa todos os meses os hormônios influenciando aquele tecido a crescer e descamar para descer em menstruação, vai começar a agir nessas outras regiões também, onde tem foco de endometriose, começa a inflamar, começa a crescer e causar aderências nessas regiões. Então, por conta dessas aderências, a pessoa pode sentir a dor, principalmente dor profunda na hora da relação sexual, porque tenta movimentar ali os órgãos pélvicos com penetrações e acaba machucando, gerando desconforto. E de forma consequente, a pessoa também pode ter dor na musculatura, ter alterações de tensões musculares, porque é um mecanismo de defesa mesmo no corpo, tem todo um motivo dos nervos, né, falando neurologicamente, assim, falando de nervos, um motivo por trás que vai vai ter como consequência uma alteração ali daquela musculatura. Então, a pessoa vai ter dor tanto na parte da entrada do canal vaginal, quanto também profunda. Pode ter só profunda, pode ter só na entrada, depende muito de cada caso. Adenomiose, endometriose, outras inflamações pélvicas, tudo isso pode gerar essas dores. A própria endometriose, o fato de que, geralmente, no tratamento, a paciente precisa usar o anticoncepcional de uma maneira muito contínua, então passa anos tomando aquele anticoncepcional, isso também pode gerar uma alteração ali na mucosa do canal vaginal, porque ela não está sofrendo as mesmas alterações dos hormônios que tinha aquele ciclo com oscilações dos hormônios dela, então ela vai ficar como se fosse grosseiramente falando também, uma menopausa química. Então, ela vai pausar a menstruação dela por conta de uso de um medicamento. Então, ela pode acabar tendo consequências em relação a isso e alterar a mucosa e gerar também esses desconfortos durante as relações sexuais. Os nervos também é muito comum que fiquem comprometidos. O nervo é a comunicação do nosso cérebro para as nossas estruturas lá do nosso corpo. É um fiozinho de comunicação. Então, se você tem alguma coisa que esteja pressionando ali aquele nervo, como, por exemplo, uma musculatura que está mais tensa, ou uma aderência por conta de uma endometriose que esteja ali inflamando aquele nervo, então você vai sentir dor também lá na região do canal vaginal. Às vezes a dor não está localizada ali onde você sente. Então, às vezes a pessoa chega, Juliana, tá doendo bem aqui por fora, na entrada
entrada da vagina. Só que a causa tá lá por dentro, uma musculatura que está mais profunda, que está pressionando, porque como o nervo é a comunicação, ele envia essa informação, ela está chegando errada. Então ela vai chegar, que a gente chama de dor irradiada, ela está irradiando para um outro lugar, ou então uma dor referida. Ela refere dor num outro ponto, sendo que não é aquele ponto ali exatamente que está causando. Então a pessoa pode massagear como for aquele ponto, mas não vai resolver, porque a causa está um pouquinho mais para cima, está em alguma outra região que precisa ser pensada, precisa ser tratada. E pessoas também que têm fraqueza na musculatura do assoalho pélvico, quando não tem muita estabilidade da penetração na hora das penetrações na hora da relação, fica também sem conseguir sustentar e causa também muitas dores profundas. Então, fica sem conseguir segurar bem essas penetrações, aquela musculatura fraca, mais flácida. Então, sente muitas dores em pressões muito bruscas, mais profundas. Então, o tratamento nesses casos, geralmente, é fortalecimento dessa musculatura do assoalho pélvico, né? A gente vai entender o que está causando, se está... se a pessoa não está conseguindo coordenar o músculo de saber a hora que contrai, a hora que relaxa, se ela está conseguindo localizar essa musculatura, se ela está com força, se ela está com o músculo mais resistente, que ele consegue segurar. Então, a depender de como está aquela musculatura, a prescrição do exercício, do fortalecimento vai ser diferente para essas pacientes também. Tem muitas coisas que podem levar, né, como eu falei, às dores na relação. É muito comum a pessoa chegar no consultório falando que está com vaginismo, inclusive foi uma das perguntas que eu recebi. O que é o vaginismo e como que se relaciona com dor durante a relação. O vaginismo é uma contração involuntária da musculatura lá do assoalho pélvico, é uma proteção que a musculatura faz por conta daquela dor que está acontecendo. O conceito de vaginismo é esse, mas geralmente o vaginismo está atrelado muito a questões emocionais também, né? Porque ele já gerou um ciclo ali de dor. Já está doendo tanto que a pessoa se protege, e nisso que se protege, o músculo aperta. Imagina uma mangueirinha que não passa água apertada, né? Você tá pressionando. É como se fosse a musculatura pressionando ali o caninho dos vasos sanguíneos, que não está chegando sangue naquela região. Então, isso atrapalha a lubrificação da região e ela acaba sentindo dor por conta de outros motivos também. Fica mais ressecado, fica criando fibrose, o tecido vai mudando, aquilo que eu falei, né? O tecido já não está mais tão elástico, ele fica mais endurecido. Então, outras coisas ali estão causando não só pela contração da musculatura em si que está atrapalhando e impedindo a penetração. Eu recebo pacientes que é puramente por conta da aversão, do medo que tem na hora da penetração. Então, nesses casos, os dilatadores é bem interessante tratar com essas pacientes, os dilatadores que às vezes as pessoas encontram, né, na internet, que faz parte do tratamento da dor. O que são os dilatadores? São vários tamanhos como se fosse em formato de cilindros mesmo, para fazer emborrachadinho, colorido, para fazer com que a pessoa vá se acostumando com aquelas penetrações, ela vai dessensibilizando, ou seja, ela vai perdendo o medo de ter as penetrações para as relações sexuais, ela vai se preparando. Então, os dilatadores, ele vem mais no sentido de te dar um feedback de como que tá essas penetrações, de como que tá essas movimentações, nas posições que você vai treinando em casa também, para você ir perdendo o medo, até chegar num tamanho do dilatador que você vai se sentir segura para ter as relações. Então, vem muito mais nesse sentido do que o tratamento daquela dor em si, né? Porque a gente vai tratar de várias outras formas, seja através de massagens perineais, seja através dessas tecnologias, medicamentos, os manipulados, várias coisas, a parte nutricional, né, que eu falei antes. Então, a gente vai fazer o tratamento e vem os dilatadores para te dar esse feedback. Às vezes, o dilatador, ele também ajuda a manter um pouquinho ali aquele resultado que a gente conseguiu. Por exemplo, a gente acabou de liberar tensões na musculatura, a gente mantém o dilatador para, de certa forma, manter um alongamento, assim. Eu não vou nem dizer tanto alongamento, porque o dilatador não vai alongar tanto, assim, o canal.
É mais a terapia manual mesmo. Mas a gente consegue identificar principalmente em que ponto que tá doendo. Aí a gente coloca um dilatador, tá doendo nesse ponto aqui ainda, tô sentindo isso, aquilo. A pessoa vai me dar esse feedback. E aí, no consultório, eu peço a pessoa se manter presente. O que que você tá sentindo ali na hora? Porque quando você sente, você consegue me ajudar a tratar aquela dor, aquele problema. Só que, logicamente, dentro de um limiar. A gente vai tentando chegar naquele limiar do que a pessoa sente ali. Sentiu uma fisgadinha. Opa, vamos parar aqui, vamos tratar essa fisgadinha. Aí nisso, tô sentindo agora uma pontadinha aqui. Eu tenho recurso tal que eu vou melhorar aquela pontadinha. E aí, esses dilatadores geralmente vão dando esse feedback para a pessoa e a gente vai evoluindo progressivamente. E é muito comum também eu receber a pergunta de como se vai ser feito, né, no momento que a pessoa chega no consultório, se a gente vai fazer terapias lá dentro do canal vaginal, se já vai alongar, já vai esticar. Não, tudo vai ser de uma maneira muito progressiva a depender do ponto em que você está. Então, não precisa ter medo de iniciar uma fisioterapia para dor, porque a fisioterapia, ela não tem aquela meta estabelecida do dia para todos os pacientes, como, por exemplo, você quando vai fazer determinado procedimento ginecológico. Então, eu vou no ginecologista porque eu preciso coletar um muco ali para entender o que está acontecendo na secreção. Então, o médico precisa me colocar em posição ginecológica, colocar um espéculo, coletar aquele muco para levar para o laboratório para conseguir analisar. Na fisioterapia, não, a gente não tem essa meta para todos os pacientes. Quanto mais a gente conseguir avaliar lá dentro do canal, melhor. Só que a gente vai partir a partir daquele ponto que você está. Então, se no primeiro dia você não consegue nem deitar na maca e tirar a sua roupa íntima, isso já diz muito. Quer dizer que você tem medo, tem vergonha, tem alguma aversão. Então, a gente vai preparar você para você conseguir ficar despida, conseguir ficar em posição ginecológica, para que aí a gente consiga ter acesso à região externa da vulva. Aí, não, Juliana, eu não tenho vergonha, eu consigo ficar em posição ginecológica, consigo fazer com que alguém consiga me analisar. Então, ótimo, aí a gente vai visualizar, ver ali por fora o que está acontecendo. Será se tem algo que eu já consigo tratar ali? Ou será se já vai para dentro do canal vaginal? Então, a pessoa já consegue tolerar a introdução do seu próprio dedo, ou ela já consegue tolerar a introdução do dedo da parceria, ou já consegue iniciar a penetração da relação, seja de forma peniana ou com algum recurso. Então, ela vai, a partir daquele ponto que ela tá, a gente vai partir para fazer com que ela consiga se reabilitando dessa maneira, né? Bem progressiva, de pouquinho em pouquinho. E é muito comum também que durante o tratamento a pessoa esteja em acompanhamento psicológico, porque em acompanhamento psicológico a pessoa vai conseguir quebrar esses ciclos de dor, porque está muito atrelado a esse medo. A gente vai trazer esse mesmo tema em algumas outras em algum outro momento, né, para que a gente consiga ver uma abordagem, principalmente com a Evelyn também, trazendo a parte, principalmente quando a gente fala de vaginismo, que está muito atrelado a alguma questão da história da pessoa, algum histórico de abuso, geralmente na infância, ou algum medo, por exemplo, dos pais ter colocado tanto medo de que a pessoa não pode engravidar por N motivos, né? A pessoa tem medo de engravidar, isso é muito comum. Chega no consultório, Juliana, morria de medo de engravidar, isso foi me travando para ter relações. Então, a minha primeira relação foi horrível, senti muita dor, não consigo ter relações porque eu tô o tempo inteiro imaginando que qualquer penetração já vai gerar uma gravidez indesejada. Uma gravidez indesejada. Então, faz com que a pessoa vá se travando, né? Tensionando. E uma pergunta que eu recebo muito é a diferença de vaginismo e dispareunia, tanto de seguidoras quanto das minhas pacientes também, que às vezes chega com aquele diagnóstico, né? Falando de conceito, dispareunia é a dor na relação, e o vaginismo é a contração involuntária da musculatura. Tá tão atrelado que hoje em dia a gente já vê lugares que dão um nome diferente para quem tem dor na relação sexual. A gente já não fecha mais em caixinha chamando de vaginismo ou de dispareunia. A pessoa tá com transtorno de dor genitopélvica ali, com penetração, um transtorno de dor que tá fazendo com que ela procure um tratamento. Até porque tem tudo isso que eu falei para vocês, né, que pode estar causando. Então, geralmente é uma coisa puxando a outra e vocês têm que
perceber muito, né, trazer a percepção para a região de não ser algo tão aversivo e tratar quando for algo aversivo, mas para que consiga localizar e entender o que está acontecendo ali de fato para que eu consiga pensar numa estratégia para melhorar aquela minha dor, né? Como que eu vou resolver? Será se usando só um lubrificante já resolve? Será se usando só um medicamento para tratar uma infecção resolve? Ou será se fazendo massagens para a musculatura vai ajudar? Ou realmente eu preciso fazer um tratamento fisioterapêutico? Então, várias coisas nesse sentido. E a outra pergunta também que eu recebo, né? Eu recebi também, qual é o papel do relaxamento e da respiração nesses tratamentos da dor? A postura faz muita diferença. Então, até um ambiente também. Eu costumo dizer que para quando a pessoa for fazer seus exercícios de casa ou for ter as próprias relações, observar como que está o ambiente. Se está um ambiente mais tranquilo, a luminosidade faz diferença. Se for uma luminosidade que deixa a pessoa mais assustada, com mais algum sentido ali que ela fica com mais vergonha também, isso faz diferença. A gente até falou sobre isso em alguns dos episódios. Eu acho que no episódio sobre emagrecimento, que foi com a Valéria, a gente falou sobre como que a estética, né, também corporal vai influenciar nesse medo, a autoestima, vai influenciar nessa forma como a postura fica para ter as relações. Então, o ambiente, a forma como a pessoa está disposta a ter a relação, entender que a sexualidade é sobre vulnerabilidade, sobre se sentir ali no momento que ela está em exposição, mas que ela está entregue a outra pessoa para sentir as sensações que são saudáveis durante a relação, que deveriam vir de uma maneira mais saudável. Então, quando a postura ela tá mais fechada, ela tá fechando ali as pernas, ela tá cruzando mais os braços, ela tá tensionando aqui a parte dos ombros, né? Tá puxando os ombros para cima, tá apertando a mandíbula. Então, tudo isso influencia, a gente já, olhando pela postura, a gente já sabe que, consequentemente, a musculatura lá do assoalho pélvico também tá toda tensionada, tá fechada. Então, vai fazer muita diferença quando a pessoa faz exercícios para relaxamento geral. As terapias, né, que vão fazer total diferença no tratamento das dores nas relações sexuais. Então, exercícios de respiração, meditações, algumas modalidades de atividade física, como o yoga, o pilates, pode ajudar nesse tratamento, porque vai ajudar em relação à flexibilidade também, né? Porque se a pessoa tem muita tensão na musculatura do meio da coxa, tá fechando muito, influencia lá no alongamento do assoalho pélvico também. Então, trabalhar toda essa mobilidade da região pélvica, exercícios de alongamento, respiração, o ambiente, música no ambiente, como que tá o cheiro do ambiente também, se tá um local que tem coisas que estão mais fétidas, você vai concentrar mais naquilo que não tá gerando uma excitação, e acaba gerando dor também na relação. Inclusive, até é importante falar sobre isso, que às vezes a dor na relação ela é pontual, no sentido de que a pessoa não tá tendo vontade mesmo de ter relação naquele dia, ela tá preocupada com várias outras coisas, com contas para pagar, não tá muito excitada, não tá lubrificada, e aí de uma maneira pontual ela sente dor, mas quando ela tá mais excitada, ela tá entregue, ela se sente mais confortável e acaba tendo relações sem sentir desconforto. Um recurso que é muito usado em tratamentos de dor na relação, não são todos os casos, porque, como eu falei, tem casos de infecção, fissura, que isso não é indicado, é o uso de recursos vibratórios. Então, tem aparelhinhos que podem ajudar durante esse tratamento, porque o aparelho vibratório, o vibrador, ele pode ajudar a relaxar a musculatura que está ali mais tensionada por conta da vibração mesmo, né, que vai gerar essas massagens. É como se fosse um aparelho vibratório para massagear as costas também. É tranquilo usar nas costas, mas existe todo um tabu para usar na região íntima. Mas é um aparelhinho que pode ajudar também, não só na musculatura, mas também na melhora do fluxo sanguíneo, porque vai aumentar ali o calibre do vaso sanguíneo, ele vai ficar maiorzinho, vai passar mais
fluxo sanguíneo para chegar na região e ajudar a hidratar. Então, geralmente, em casos ali de ressecamentos vaginais, tensões na musculatura, a gente indica esses aparelhos que não necessariamente precisam ter formatos penianos, podem ser formatos coloridinhos, pequenininhos, que sejam mais discretos, mais curvadinhos para pegar certinho ali no ponto de tensão, para a pessoa realizar suas massagens e realizar os seus exercícios de casa. Geralmente encontrado, né, esse aparelho em lojas de produtos sex shop. A gente falou sobre isso com a Dani Araújo, que ela é sócia proprietária da Love Mania Sex Shop lá. Ela vende, né, aparelhinhos que ajudam bastante, e ela falou sobre isso, que acredito que foi o nosso segundo episódio aqui do nosso podcast. E a última pergunta, para a gente encerrar, é como que a parceria pode ajudar e apoiar durante esse processo de tratamento de dor na relação. Faz muita diferença quando a pessoa está num relacionamento de ter essa parceria da outra pessoa, porque quando força muito, né, ter as relações com essa dor, isso acaba prejudicando o tratamento, porque vai gerar outras causas. Então, por exemplo, uma pessoa que estaria tratando só uma musculatura que está tensa, ela começa a ter forçar tanto aquela penetração ali na relação sexual, que a pessoa não está excitada, não está conseguindo chegar a uma boa lubrificação, fica com a dor pelo ressecamento, e por conta desse ressecamento começa a fissurar. E nisso que fissura abre a feridinha, deixa proliferando micro-organismos e gera uma infecção por conta dessa alteração ali da flora, por conta dessa fissura. Então, o que deveria ser um tratamento mais simples acaba sendo prejudicado, porque vai ter que tratar agora uma infecção, vai ter que fechar aquele machucadinho, vai ter que ter todo um tratamento muito mais duradouro para melhorar aquela dor e finalmente conseguir ter as relações de uma maneira mais saudável. E chega um momento do tratamento em que a outra pessoa ela é ativa nesse tratamento, se a pessoa está no relacionamento, né? Então, se ela passou pelo tratamento que ela vai dessensibilizar, ou seja, ela vai perder o medo de ter as penetrações com o uso de dilatadores ou de algum recurso nesse sentido, né, para fazer com que ela consiga ter relações de uma forma muito mais saudável, vai chegar um momento que a outra pessoa vai começar a participar no sentido de que ela vai passar a deixar de ter medo também pelo contato da outra pessoa, porque o corpo ele responde involuntariamente, não é porque a pessoa não confia, não é porque a pessoa não quer, não é porque a pessoa não ama ou se sente excitada, não, é porque o corpo ele se protege daquilo que está causando uma dor por algum motivo ali por trás. Então a outra pessoa também vai passar pela etapa de evoluir nesse processo, também de pouquinho em pouquinho. Então é importante que a outra pessoa saiba como tocar nessa região. A anatomia faz total diferença, né? Então é importante saber exatamente onde que está a entradinha do canal vaginal, como que é o movimento, se o movimento durante fricções para estimular um orgasmo, por exemplo, lá no clitóris, se estiver machucando, estiver incomodando, se não usar lubrificante, tudo isso vai influenciar também. Então, quando a pessoa está em parceria, né, tá no relacionamento, a outra pessoa é muito bem-vinda num consultório do fisioterapeuta, do médico, para tirar essas dúvidas, ou quando a pessoa não consegue ir porque está trabalhando, ou em motivos, durante as prescrições lá, no momento que a gente faz as prescrições, eu também oriento o que a parceria precisa fazer, ou qual momento que a pessoa consegue participar. E é muito bacana ver que boa parte das parcerias ajudam, né, no tratamento, e estão ali com a outra pessoa porque precisa ter essa compreensão para fazer total diferença. E é muito desconfortável para a paciente quando essa pessoa não está ali tão aberta a isso, ou não entende, não acredita muito no que ela está falando. Então, por isso, né, o tratamento psicológico faz muita diferença. A Evelyn também trabalha com relacionamento, então às vezes precisa da terapia do casal, fazer com que a outra pessoa saiba que realmente existe um motivo ali físico e emocional que possa estar levando àquela dor. E é até importante frisar que não é porque é emocional, que é porque a pessoa está inventando, quando é psicológico, porque isso é muito comum. Porque a pessoa está inventando que é psicológico. Não é que está inventando. O cérebro é uma conexão com todo o restante do corpo, é químico. Então, é uma questão química de envio de informação ali do que está acontecendo. Se já existe tanta dor
por exemplo, no caso de endometriose, que a pessoa percebe a dor de uma maneira diferente, ela realmente percebe a dor de uma maneira diferente. O nervo tá muito mais sensível, ela envia informação de uma maneira muito alterada, porque ele já tá muito inflamado, ou ele já tá, que a gente fala que existe uma sensibilização ali central, porque já não é algo só naquela região que está sentindo a dor, é centralizado, tá vindo para o cérebro de uma maneira diferente. Então, é muito comum também quando a pessoa vai no médico que sente uma dor crônica, o médico prescreva um tipo de psicotrópico. A pessoa, como assim? Eu tô sentindo uma dor crônica, tô com fibromialgia, o médico vai e me passa um antidepressivo. Ele tá pensando o quê? Mas não é sobre isso de ser inventado ou nada assim, é porque realmente existe uma questão química ali, o médico precisa deixar com que o teu corpo fique com mais disponibilidade de algumas substâncias, por exemplo, serotonina, que alguns medicamentos podem deixar ali mais disponíveis para fazer uma comunicação melhor dos nervos em relação à região que você está sentindo dor. Então, é tudo a ver com comunicação, transmissão de mensagens, de comunicação nervosa e fazer com que o seu cérebro entenda realmente como que a dor está chegando, de uma maneira mais fidedigna, mais verdadeira, do que aquela exacerbada, aquela dor muito aumentada, que acaba te atrapalhando no decorrer do teu tratamento, porque você não vai ficar tão tolerante a alguns procedimentos que o médico, o fisioterapeuta precise realizar. Mas são casos muito específicos, assim, que realmente precisam de medicamentos, mas é algo ali, esse tipo de medicamento, né? Mas é algo ali que está disponível. Então, a gente tem muitas coisas na mesa para tratar, não é uma coisa incomum, você não está sozinha se você sente. A gente tem muita tecnologia, a gente tem muito medicamento, a gente tem muitas pesquisas já, tem muita coisa para a gente descobrir também, mas a solução a gente consegue encontrar muito comum, né, que a gente consegue encontrar. Obviamente tem casos que são bem mais difíceis, mas são mais pontuais. A maioria dos casos a gente consegue tratar muito bem, ter ótimos resultados de melhora de pelo menos 80% daquela dor, 80, 90, até 100% daquela dor na grande maioria dos casos, e a pessoa vê que não é um bicho de 7 cabeças. A pessoa chega, Juliana, eu achava que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, mas outro dia eu encontrei no McDonald's, olha, eu no McDonald's, uma paciente, que ela me olhou de longe, Ju, eu consegui, tá tudo certo, e eu disse, pronto, é aqui que eu quero te ver, é lanchando, é fora, não vai estar comendo McDonald's, né, obviamente, mas, não com toda frequência, mas eu prefiro ver a pessoa fora, né, do consultório, do que tá fazendo o tempo inteiro tratamento, fazendo fisioterapia, tendo que ficar indo para médico e tudo por conta daquele mesmo motivo. Então eu prefiro ver a pessoa aí caminhando, andando no shopping com aquele problema resolvido. Então, eu acho que todas as perguntas foram respondidas, as que foram enviadas. Se você tiver mais alguma dúvida, manda aqui nos comentários, manda no nosso direct, que vai ser uma honra te responder. Lembrando que eu e a Evelyn estamos disponíveis para o tratamento de dor na relação sexual, junto com vários outros profissionais, inclusive profissionais que já vieram aqui no nosso podcast para a gente falar sobre isso. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesse formato diferente. Sou uma matraquinha, eu acho que eu falei bastante. E foi um formato que, inclusive, uma paciente me pediu. Ela disse assim, Juliana, quando tu tá me tratando, tu fala tanto que eu queria te ouvir num podcast, porque eu queria te ouvir falando num formato que tu falasse sozinha para conseguir falar pelo menos um pouco, né, de tudo que tu consegue trazer nas sessões aqui pra gente. Eu acho que seria muito bom outras pessoas terem acesso a isso também. Vocês me deem aí o feedback se vocês gostam de formatos assim também, para que a gente possa repetir. E, como eu falei, estou disponível, qualquer dúvida, mande pra gente. Estou aqui no Estúdio Alena, se você também tiver curiosidade, quiser também marcar um horário aqui no Estúdio Alena, manda direct para eles, porque eles têm esse formato que você consegue vir e gravar o seu conteúdo também, tá certo? Então, até a próxima. Lembrando que vai ter podcast, vai ter episódio toda semana. Na próxima, com certeza estarei aqui com a Evelyn. Um beijo e até mais.